E quando o Daniel falou comigo, eu disse, eu gostaria de trabalhar com este, até para contribuir um pouco com, talvez, decisões de alguns de nós acerca de como vamos viver em relação às redes sociais, né? Como será o nosso futuro? O presente, até o presente a gente sabe alguma coisa. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o quanto será que a gente sabe. Mas e quanto ao futuro? Será que o futuro reserva coisas que nós sabemos? Será que as redes sociais, as mídias sociais são novas, tão novas, que talvez a gente tenha que ficar algumas gerações para aprender sobre as mídias sociais? Vamos pensar um pouco sobre estes assuntos nessa noite. Eu quero começar lendo uma passagem com os irmãos. Nós vamos começar pelas Escrituras, é uma forma pessoal de trabalhar, sempre começando pelas Escrituras. Depois nós vamos pensar na teologia e vamos tentar encontrar alguma solução prática. Então, teologia no meio, Bíblia no começo e prática no fim. Vamos pensar assim? Começando com as Escrituras, então, está escrito em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Provavelmente, se você está com a versão revista e atualizada, está escrito alguma coisa como: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. É isso? Eu estou com uma versão um pouquinho diferente, a King James, revista atualizada, ou versão atualizada deles, da King James, a versão Rei Tiago, diz assim: distribui com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre as águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. Olha para a versão que você tem, olha para essa, normalmente nós usamos na IPB a revista atualizada, né? Sei que temos outras versões também, mas a que nós mais usamos é essa. Então, fica olhando no versículo e, enquanto você lê, ouve o que está aqui na King James. Distribui com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre as águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. A King James parece mostrar um pouco mais o efeito e a causa, a ação e a reação. Aquilo que você faz, volta. Teoricamente é isso que Salomão quis dizer. O que você faz, retorna, de alguma maneira. Claro que não exatamente igual. Você não vai jogar um pão sobre a água e a água vai te devolver o pão. É um conceito mais profundo. É um conceito de aquilo que você tem, aquilo que você produz, você colhe. O que você semeia, isso você vai colher. Então, a Bíblia parece mostrar uma virtude no ser humano, ou pelo menos Salomão queria que as pessoas descobrissem as virtudes dentro delas. Quanto de generosidade nós temos? O quanto de generosidade que nós temos é a quantidade de pão que a gente vai distribuir. O quanto nós queremos, de alguma maneira, fazer o bem, é o bem que fazemos. Então, a gente começa a pensar nessa questão aqui lá no coração. O coração da gente determina, de certa forma. Quando eu falo coração, não estou falando de sentimentos passionais, amor, ódio, essas coisas. Estou falando da sede do intelecto da gente. Aquilo que nós somos como ser humano. O que aconteceu conosco, normalmente é o que a gente vai evidenciar, é o que a gente vai ser. Exemplo, se nós primamos por uma boa educação dentro de casa, se nós tomamos cuidado para responder positivamente aos nossos pais, se nós temos o gosto por ver nossos pais felizes sendo pais, então nós obedecemos. Mas se a gente não tiver isso como um valor, tipo, olha, eu sou um filho que deve honrar o pai e a mãe, como está no mandamento, se eu não tiver esse valor, então qual é a minha intenção de querer que o meu pai seja honrado? Eu não tenho esse valor. Então, de acordo com o que somos como essência, nós agimos. Parece que Salomão está lidando com essa perspectiva. O que nós somos? Aí vem um detalhe bem importante. O que nós somos
Quem nos construiu? Quem nos fez o que somos? E a gente vai um pouquinho mais para frente, ou para trás. A gente vai para trás para ver o que nós somos, o que Deus fez em nós. Dependendo da essência que isso é, nós vamos ter uma atitude em relação às redes sociais. De acordo com o que nós somos como seres humanos, como homens e mulheres, jovens, adolescentes, bíblicos. De acordo com o quanto a Escritura é a nossa regra de fé e prática. De acordo com o quanto a Escritura é o nosso alimento. De acordo com o quanto a Escritura é a placa que aponta para um caminho e a gente anda naquele caminho. De acordo com essa construção, nós vamos ter uma reação às redes sociais. Talvez a essa altura você já esteja pensando, puxa, eu devia ter lido mais a Bíblia, talvez o pastor esteja querendo falar isso. E eu vou dizer, é mesmo? Todos nós. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós levantamos defesas, mais nós estamos vacinados. Quanto menos nós lemos a palavra de Deus, mais Deus nos acuda, mais, ai meu Deus, o que aconteceu comigo? Ai, de novo eu estou errando, ai Jesus. Perceba uma coisa comigo, Salomão era um sábio, e ele disse, olha, se você tiver generosidade, você vai lançar o pão, e se você lançar o pão, ele vai voltar para você. Se você não tiver generosidade, você não vai lançar o pão, e no fundo, vai faltar pão para você. Tem uma outra passagem, você vai acompanhar comigo, é Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6. Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6. E aí eu já vou entrar no tema, na ideia das redes, do dilema das redes, por onde nós vamos trabalhar um pouco, pensar um pouco. Rede social é uma coisa boa, é uma coisa ruim? O que nós temos na rede social só nos destrói? Tem algo que constrói na rede social? Nós vamos falar isso hoje. A rede social, para muitos de nós, é só Facebook, para talvez alguém de nós, rede social é Facebook, WhatsApp, Twitter, mas e se eu falar para você que já existia rede social antes desses nomes? Você conseguiria só no teu pensamento pensar em alguma rede social antes do Facebook? Aí você vai pensar assim, Orkut, né? Mas não é disso que eu estou falando. Tem alguma rede social, tem algum sistema de rede social que você se lembra antes do Orkut, antes do Facebook, antes do Twitter, antes do WhatsApp, antes do TikTok? E algumas outras redes, Pinterest e outras? Talvez não, no nosso pensamento não tem rede social antes disso. Mas e se tiver? E se tiver? Será que tem? Quem acha que tem rede social antes do Orkut? Quem acha que tinha rede social antes? Levanta a mão. Tem bastante gente que acha que tinha. Quem acha que não tinha? Tranquilo, honestamente, acha que não tinha, não tinha. Ok, temos irmãos também que acham que não tinha, ok. Quem não acha nem que sim, nem que não, mas assim, eu não sei, levanta a mão. É o nem, né? Nem sei se tinha, nem sei se não tinha. Ok, é isso aí, também temos. É isso aí, nós estamos construindo um senso, um entendimento sobre essas coisas, todos nós. E é importante que nós tenhamos, inclusive, opiniões diferentes sobre isso. É importante para construirmos, para que nós possamos assentar tijolos sobre essa plataforma, para que a gente possa, de alguma forma, ao final, ter um entendimento sobre o que é isso que está tão perto de nós, e muitas vezes a gente não sabe o que é. Está tão perto de nós, a gente não sabe o que está fazendo conosco. Vê só, as redes sociais podem fazer o que quiserem conosco, você concorda? Você vai dizer, não, né? Não. Mas por que elas fazem tanto conosco? Sem concordarmos, então. Veja só, tem uma outra passagem que é Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Esse é o momento em que Paulo está pedindo que orem por ele, que tomem cuidado, que tenham atenção, que estejam alertas, na verdade, né? Versículos 5 e 6 diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora,
Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Vou ler de novo porque é uma instrução importante para aqueles que de repente têm assim, são um pouco temperamentais assim. Quando vê, falou. Sabe assim, aquilo, quando eu vi, já falei, pastor, já disse. Então, se você talvez seja assim, alguém que sofre um pouquinho pelas coisas que fala e depois se arrepende e tal, grifa aí esse versículo, faz alguma coisa aí, dobra a página e antes de dormir hoje à noite, lê de novo, fala assim, Senhor, me ajude. Vê só, porque a palavra é tão rica e tão poderosa e pode nos ajudar muito mesmo. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando nós lemos uma passagem dessa, a gente vê como é que está o nosso coração. Isso aqui é uma fotografia do coração, é um raio-x do coração. É o versículo 5, né? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Isso tem a ver com evangelização, isso tem a ver com como é que Deus quer que o mundo nos veja. Será que Deus quer que o mundo nos veja como gente fora da realidade? Será que será que Deus quer que o mundo nos veja como quem é avesso à ciência, por exemplo? Será? Será que a ciência não foi Deus que fez? Será que Deus quer que o mundo olhe para nós e pense, esses aí não dá para levar em conta, esses aí, eles não usam bem a cabeça, eles são fanáticos. Será que é isso que Deus quer que o mundo veja em nós? Eu não sei se você já leu, ou alguém já leu um livro de Dante. Dante é um grande nome aí da história. E é contado no livro que um servo está levando Dante para conhecer o país onde ele mora, onde ele está, vamos dizer assim, onde ele vai ser um líder lá. E então ele vai dizendo, olha, esses aqui dessa aldeia são pessoas inteligentes, você pode contar com elas. Estes daqui, olha, eles são muito esforçados, esses daqui você pode contar com a força do braço deles. Olha, estes outros, eles são ligados à natureza, eles vão te ajudar muito, Dante, no cuidado do reino. E aí estava passando por um povo assim, e o servo não falou nada daquele povo. Aí Dante perguntou, e este povo aqui? Aí o servo disse assim, esse aqui, lá eles chamam de terebintos. Esses aqui são os terebintos, esse aqui não tem nada, você não consegue nada deles. Esses aqui não pensam, esses aqui não ajudam, esses aqui não discutem, esses aqui não dialogam, esses, deixa para lá. Será que Deus quer que o mundo olhe para nós e pense assim, esses aí não incomodam, esses aí não vão fazer nunca nada, esses aí eles só vão para a igreja no domingo, esses aí são aquele povo que diz que é crente e tal, mas esses aí não tem importância nenhuma no mundo. Será que é isso que Deus quer que o mundo pense dos cristãos? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Por quê? Vou lhes dizer. A ciência moderna, a base da ciência moderna, ela não é de agora, do século XXI. Ela é lá do século XVIII, século XVII, XVIII e XIX. E a grande maioria dos cientistas deu origem à ciência moderna como cristão. A grande maioria dos cientistas que fizeram ou trouxeram aqui o nosso conhecimento, o que nós temos por ciência, foram cientistas cristãos. Em algum momento, parece que nós temos muitos cientistas que não são cristãos, que são ateus e tudo mais, e por isso nós temos a ideia que a ciência é contra Deus. Mas a ciência jamais será contra Deus. Pode, porventura, a criatura se voltar contra o seu Criador? Jamais. A ciência sempre mostrará a beleza de Deus, a estética de Deus, a pureza de Deus, as perfeições de Deus. É por isso que nós, certamente, temos uma missão no mundo como luz. Quando Jesus falou sobre os apóstolos, lá no Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5 até o versículo 7, em determinado momento ele diz assim, eu sou a luz do mundo. E vocês são a luz do mundo. Jesus é uma luz natural, a luz própria. Ele tem a luz própria, ele é a própria luz. E nós somos os refletores da luz.
Então existe uma função do cristianismo no mundo, num âmbito de trevas espessas. Os cristãos são luzeiros em todos os lugares. Mas como eles serão luzeiros se eles não conseguirem pensar? Como eles serão luzeiros se eles não conseguirem ler a situação que está ao seu redor? Como eles serão luzeiros se eles são levados como uma folha seca de um lado para o outro? O vento vem do norte, leva a folha para o sul. Quando o vento vira do sul, ele leva a folha para o norte. Será que é isso? Será que nós cristãos somos como folhas ao vento, levadas por ventos diferentes? Acho que não também. Será que somos como uma pedra, então? Uma pedra que passa o vento norte, nada mexe na pedra. Depois vira o vento, vem o sul, nada mexe na pedra. Será que nós somos como estátuas, pedras paradas? Acho que não também. Então, onde nós estamos? Se não somos uma folha levada pelo vento, também não somos uma pedra estática no chão. Quem nós somos? Nós somos aqueles que, pela revelação de Deus, temos as Escrituras, pela inspiração de todos os autores bíblicos, mais de 40, por aproximadamente 1.600 anos, temos os 66 livros das Escrituras, para que ao abrirmos a Escritura, o Espírito Santo nos ilumine com megatons, ao cubo, a quantas vezes for possível multiplicar, para que o nosso entendimento compreenda. Ah, é isso. Olha, eu deveria ser mais generoso, a palavra está me dizendo, eu serei. Senhor, faça um propósito contigo, Senhor. Quero andar nos teus caminhos. Quero pensar, quero entender, quero compreender a tua bondade, quero vivenciar um pouco da tua bondade. Tem alguém que influencia o cristão, não é o mundo, é o seu Criador. Bom, eu sou sempre muito incisivo, já faço a pergunta para você não desconectar. É a palavra de Deus que está te influenciando. É Deus, com a sua voz, pelos santos profetas, pelos salmos maravilhosos, pelos apóstolos, as palavras do próprio Jesus, são essas as palavras que estão nos influenciando? Porque pode ter uma certeza, alguém está nos influenciando. Eu e você não somos nem como uma folha, mas nem como uma pedra, não nos enganemos, porque a gente às vezes pensa assim, olha, como folha eu não sou. Como folha eu não sou, imagine, levado daqui para lá. Mas às vezes a gente pensa que a gente não é folha, mas a gente se acha com muita facilidade uma pedra que ninguém move. Nós somos movidos, nós só precisamos saber por quem e quais forças nos movem. É Deus quem nos move? É a sua palavra? Eu vou lhe dizer de uma maneira muito simples, se Deus está nos movendo ou não. É pela quantidade de vezes que nós abrimos essa palavra, pela quantidade de palavras que nós lemos nesse texto tão grande, é pela quantidade de reflexões que nós fazemos na sua palavra, é pelo tempo que nós damos, tempo na agenda mesmo, no dia, não é assim tempo, eu vou dar um tempo, não, é no dia. Quanto tempo por dia eu ouço o meu Senhor falar? À medida do tempo que eu e você temos a palavra no nosso coração, nós somos mais influenciados por Ele. À medida que a palavra está conosco, essa é a proporção da influência de Deus na nossa vida. Eu e você não vivemos de uma decisão que nós tomamos há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Eu tomei a minha decisão, ou eu fui levado a tomar essa decisão por Deus há 25 anos atrás. Mas não é porque naquele dia, naquele acampamento, enquanto o pregador pregava numa passagem, um texto, um sermão, na passagem do filho pródigo, que eu entendi que eu era um perdido e que o pai estava me recebendo na sua mesa. Não é só por aquela decisão lá daquele dia que eu estou aqui nessa noite de sábado. Porque muitos tomam uma decisão há 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos e passam o resto da vida negando a sua própria decisão. Então, nós somos movidos por uma força que não é pontual, é linear, é sempre. Por isso eu quero lhe perguntar, desculpe a minha franqueza, eu venho lá do sul e eu sou um alemãozão muito friozão até nesse sentido. Você precisa responder, quem é que te influencia? Sua consciência lhe diz, a nossa consciência nos diz, quem está nos influenciando?
E é a partir daí que a gente toma decisões. Veja, eu estou te levando a tomar uma decisão. Quero lhe levar a pensar. Quem está me influenciando? Eu estou sendo influenciado por quem? Eu estou feliz com a influência que eu estou recebendo? Deixa eu pensar. Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou seguro da minha salvação. Eu já sei mais da palavra de Deus do que eu sabia há um mês atrás. Eu estou sendo acrescentado pelo cuidado, pelo amor de Deus. Deus está me influenciando? Amém. Se você conseguir fazer essa leitura, eu quero me alegrar com você. Eu tinha vontade de abraçar você. Não vou, porque não pode. Mas a vontade é muito grande, porque eu estou diante de alguém que está sendo muito influenciado pelo Criador. Mas se porventura você não puder dizer isso, se não puder dizer que está sendo influenciado pela palavra objetiva de Deus, muito sinceramente eu tinha que orar por você. Se não está em situação boa, não está mesmo, acredite. Não está mesmo, acredite. Acontece que para quem tem fé, nunca é tarde. Essa é a bondade de Deus. A bondade de Deus sempre nos leva a repensar na nossa vida. E eu diria de uma maneira muito prática, de novo, tomando aqui a minha simplicidade e ao mesmo tempo minha objetividade, que eu tenho que ser, né? Você não poderia dormir hoje sem ler a palavra. Se você não lê, se você está fora disso, você não deveria dormir hoje sem ler a palavra. Senão, eu perdi meu tempo aqui falando disso, porque não era isso que você queria, não era ouvir a palavra que você queria. De repente você está encantado, gostando de alguma coisa legal, o nome, o Reset, por exemplo, que é bem legal e tal. De repente assim, puxa, começou, é um trabalho na igreja, então vamos lá, é legal, vou dar um apoio para a turma lá. E eles estão todos de camiseta, inclusive mostrando zelo com as coisas, o pastor está presente e tal. É muito legal isso, mas não é tudo. De repente você não queria ouvir que você, talvez por não estar lendo a palavra, está em má situação. É mais normal a gente pensar assim, olha, eu não estou lendo a palavra e eu estou bem, porque eu tenho fé, eu sou crente. E eu estou aqui na frente como um despertador ou como um espinho, alguma coisa assim, incomodando, falando, será? Será que você está bem mesmo? Sem ler a palavra? Será? Provavelmente quem está sem ler a palavra também não faz discipulado, provavelmente. E aí está em desobediência ao Senhor, porque o Senhor disse, fazei discípulos, fazei discípulos. Engraçado, por que eu não faço discípulos? É muito simples, porque a palavra não me manda mais. Porque eu não sou mais influenciado pela voz de Deus. Eu faço se eu quiser, Deus. E no momento eu não estou querendo, tá? Ou assim, não, essa coisa para o pastor, para o seminarista, para o futuro seminarista, eles é que vão fazer isso, eu não. Será? Será que é isso? Está escrito ali, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso, vós pastores, vós seminaristas, fazei discípulos. Parece que não. Percebe o que é ser influenciado? É importante que você saia dessa igreja nessa noite, sabendo quem é que está te influenciando. É importante. Para o seu bem, para o nosso bem, é importante. Como eu trabalho com missões urbanas, me perdoe o jeito muito direto de tratar, não tem outro jeito. Ou nós tratamos da realidade da nossa vida espiritual, ou a gente fala de outras coisas muito legais, muito bonitas, como, por exemplo, a salvação mundial, o meio ambiente mundial. A gente fala de coisas bem legais, a gente fala de coisas que são bonitas no mundo, a natureza e outras coisas, mas será que é isso que a gente precisa? Nós cristãos, mais do que avaliar sinceramente como está a nossa fé, é de acordo como está a nossa fé que nós reagimos de um jeito ou de outro às redes sociais. É isso. Por isso, eu quero começar a trazer umas ideias aqui, como é palestra, não é sermão, eu estou fazendo apenas uma introdução, quero trazer algumas ideias para que nós pensemos. Por exemplo, eu vou citar aqui algumas coisas, na verdade eu começo fazendo uma pergunta, quando é que a gente é livre? Quando nós somos livres? Quando nós somos livres de verdade? E, claro, nós somos livres quando não somos escravizados por alguma coisa, nós somos livres. Quando nós somos escravizados, nós não somos livres. Vou citar 2 exemplos. Um pastor amigo meu fazia um curso no Mackenzie e ele era pastor na Zona Norte, na região de Guarulhos, eu acho. E então um amigo dele, de um curso de mestrado, brincava, zombava com ele e dizia para ele,
pastor, você não pode fumar, né? Eu falava, não, eu não posso, eu sou pastor, tal, não posso fumar, mas eu posso fumar à vontade, porque eu sou livre. Tá bom. O pastor apanhava direto, assim, ele acendia o cigarro na frente, assim, do rosto do pastor, e o pastor tal. Aí ele falava, tá vendo, ó, o cristianismo oprime, eu que não sou cristão, sou livre, olha aqui, ó, deixa eu acender mais um aqui, e tal. Um dia, esse pastor é um amigo meu mesmo, esse é um fato real, isso aconteceu mesmo. Um dia, esse pastor disse assim para ele, para o rapaz, a hora que ele acendeu um cigarro, ele ofereceu um cigarro para o pastor. Ô pastor, toma aqui um cigarro. O pastor pegou o cigarro. Aí ele estranhou assim, o pastor pegou um cigarro? Aí olha assim, vê se não tem ninguém olhando, né, e tal, o pastor com o cigarro na mão. Aí ele acendeu o cigarro, o dono do cigarro, né, acendeu e começou a fumar. Aí ele quis acender o cigarro do pastor, e o pastor falou, não precisa acender o meu cigarro, não. Ué, mas está com cigarro e não precisa acender o cigarro? É aí que vem a resposta. Aí o pastor perguntou assim, quem é livre? Quem pega um cigarro e precisa acender? Ou quem pega um cigarro na mão e não precisa acender? Quem é livre? Isso aconteceu lá no campus do Mackenzie. Quem é livre? O escravo do vício ou quem pode olhar e falar, não. Quem é livre? Deixa eu contar uma outra historinha, essa também aconteceu, talvez até eu tenha contado em sala de aula já para o Daniel e para os alunos. Eu estava numa viagem e então eu encontrei um rapaz de mais ou menos uns 18, 19 anos, que tinha acabado de completar o ensino médio. Não é no Brasil, é no norte da Holanda. E ele tinha terminado o ensino médio dele lá e ele estava cheio de diplomas na parede. E aí eu fui valorizar. E eu disse, olha, que bonito, você é um ótimo aluno. Primeiro lugar, segundo lugar, em várias coisas no colégio. E eu fui olhando assim e eram em disciplinas bem profundas. E aí eu perguntei para ele, que curso você vai fazer assim que você terminar o ensino médio? E ele me falou, eu vou ser carpinteiro. Daí eu levei um choque assim, eu pensei, gente... Eu acho que eu não entendi direito a palavra, deve ser isso. Eu falei, como mesmo? O que você vai fazer? Ele falou, carpinteiro. Vou lidar com madeira. Tá, martelo, serrote. Eu falei, e é? Não é. Eu pensando, com todos esses, né, ele vai fazer algum curso excepcional, né? A gente sempre pensa que vai fazer medicina, que vai fazer... não sei, diplomacia internacional, não sei, né? Pois é. Aí eu fiquei assim, intrigado, né? E perguntei, mas por que você vai fazer carpintaria? Aí ele me respondeu, porque eu sou livre. Eu posso. E aí assim, dá uma coisa assim na gente, né? Porque a gente pensa assim, a gente faria isso com o nosso filho? A gente diria isso para o nosso filho? Isso mostra o quanto a gente é livre ou não. Provavelmente nós demoraremos 50, 100 anos para talvez atingir uma condição assim. Meu filho, você pode fazer aquilo que é a sua vocação. Antes disso, os pais vão estar o tempo inteiro tentando direcionar o seu filho para esse ou para aquela, para esta ou para aquela profissão, geralmente a profissão da vocação. E nós achamos que somos bons pais fazendo isso. Na verdade, estamos só reproduzindo escravidão. Achamos que estamos dando uma boa contribuição para a vida ética e moral do nosso filho, mas só estamos dizendo que somos dessa cultura. De acordo com a construção que somos, reagimos. De acordo com o que nós somos, nós reagimos. Então, quando a gente pensa em liberdade, a gente precisa pensar se a gente é livre quando está diante da rede social. Se a gente é livre, a gente vai ter uma reação. Se a gente não é livre, a nossa reação já aconteceu. Quando a gente é livre, a gente toma uma decisão. Quando a gente não é livre, alguém toma a decisão pela gente, né? E provavelmente já tomou até. O meu ponto nessa noite é encontrar na palavra de Deus liberdade. Não foi assim que Jesus falou? Conhecereis a verdade vos libertará? Olha, se a verdade liberta, por que a rede social aprisiona?
Eu não posso achar que a Bíblia está mentindo, posso? Não posso dizer que, não, isso aqui não é liberdade não, reverendo, isso aqui é outra coisa. Porque não é, a palavra de Deus diz, está lá, se Cristo vos libertar. Cristo é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Eu sou, se Cristo verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Olha, se nós somos livres, por que é que a gente precisa ficar, em média, 221 vezes olhando no celular todo dia? Essa é a média. Aliás, até como o Daniel me chamou para dar essa disciplina, eu fui pesquisar um pouquinho aqui, para não dar chute, né? Afinal de contas, nós temos aí muitos jovens e adolescentes que são versados nas mídias sociais. Veja só, em média, 221 vezes por dia, segundo uma pesquisa feita pela consultoria inglesa Techmark. O número de toques diários no aparelho é ainda mais impressionante. 2.600 vezes aperta-se em média, né? Segundo a empresa de pesquisas Scott Research, o smartphone já vicia mais gente e de forma mais intensa que o cigarro. Aí, claro, os adolescentes e jovens, eles não estão mais nessa vibe do cigarro. E graças a Deus por isso, né? Os mais antigos se lembram que demonstrar que era uma pessoa para frente era acender um cigarro, no tempo em que Roberto Carlos descia as estradas de Santos com o seu Cadillac Bip-Bip. E então, quando se acendia um cigarro, era assim, olha, sou adulto, entendeu? E eu tomo minhas decisões. Então, hoje não é mais assim. Milhares de pessoas morreram de câncer por causa dessa, eu tomo a minha decisão. Aí nós já não somos mais disso, graças a Deus. Eu tenho 50 anos e já sou de uma época em que o cigarro está sendo descontinuado. Mas o mundo inteiro ainda usa o tabaco como um dos pontos de maior vício da existência. E o smartphone viciou mais. Então a gente diz assim, aleluia, eu não fumo, aleluia, eu sou limpo, eu estou fora, eu não carrego esse peso, aleluia, eu não tenho vícios. Se a gente perguntar hoje para a galera, você tem algum vício? Ele vai dizer que não. Todos vamos dizer que não temos. Mas alguma coisa explica, em média, 221 vezes por dia, olhando a tela de um celular? Tem que ter uma coisa muito boa ali dentro, não tem? Nós vamos falar um pouquinho sobre essas coisas boas que estão aí no celular. Na verdade, eu tenho que começar pelo dilema das redes, que é o material, né, que a Netflix publicou. É muito interessante. A BBC de Londres fez um estudo legal sobre isso. Ela chama de docudrama, documentário dramático, né? Aquilo que o Daniel leu aqui no começo. Então, lá no dilema das redes, a gente percebe uma intenção, na verdade assim, a gente vê que alguém descobriu como afetar comportamentos e emoções. Alguém descobriu como afetar nossos comportamentos e nossas emoções. E estes comportamentos e emoções são descobertos por uma palavrinha-chave: economia da atenção. A atenção que nós damos àquilo que vemos está dizendo o que somos. É meio esquisito falar isso, meus irmãos, mas não tem outra forma. Centenas de vezes por dia, nós estamos dizendo para alguém o que gostamos, o que não gostamos, o que gostamos mais, o que gostamos menos. Centenas de vezes por dia, alguém está avaliando e vendo quantos segundos nós ficamos com o celular antes de fazer a rolagem, a chamada rolagem infinita, que é aquela que você rola, 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 rola e nunca para, nunca para. E então, se você ficar 24 horas por dia, sempre terá alguma coisa rolando. E enquanto você rola, se você rola sem tchan e para,
O algoritmo está contando 1, 2, 3, 4, 5. Ele gostou disso. Aí você rola mais um pouquinho para outro. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Agora ele gostou mais. Aí rola de novo. Aí você para e fica olhando. E o algoritmo contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Bzz, já acelera um marketing total porque alguém descobriu que você está comprando cadeira de balanço. Aí você olha para o lado. Gente, eu não falei nada. E já tem cadeira de balanço anunciada aqui. Gente, que coisa boa. Deixa eu pensar. Cadeira de balanço barata. Não é assim, porque eles não alcançam o teu pensamento físico. Eles já entenderam o seu pensamento ali no algoritmo. É assim. Então, centenas de vezes por dia nós estamos dizendo se gostamos de cadeira de balanço, se estamos querendo comprar cadeira de balanço, se queremos cadeira de balanço branca, se queremos cadeira de balanço preta, e então milhares do business estão trabalhando para que você tenha a sua melhor cadeira de balanço. Centenas de vezes nós estamos dizendo quem somos. Centenas. É o GPS, é o GPS. Ele viu que o GPS tem aquela empresa de pneus. É, isso aí. A gente fala, a gente diz para a rede social o tempo inteiro o que a gente quer, o que a gente faz, o que a gente tem dedicado o tempo pensando. É por isso que a gente diz que eles chegam ao nosso pensamento. A gente acha que não. No final, vou ajudar um pouquinho, se for possível, ajudar um pouquinho a tirar você desse modelo de negócio. Se é que você quer, de repente, pode ser que você não queira, entendeu? De repente fala assim, eu estou gostando desse negócio. Eu vou falar sozinho dentro de casa e então as coisas vão aparecer para mim. Pode ser, pode ser. Se for isso, eu não vou te ajudar muito, eu acho. Porque aí, nesse caso, a manipulação é até uma alegria aí, né? Aí, quem sou eu para tirar essa alegria, né? Então, mas se porventura você achar que você não quer entrar nesse modelo de negócio dessa maneira, então eu vou tentar te ajudar um pouco com isso. Dizendo algumas coisas, por exemplo, que a BBC de Londres pesquisou. Veja, isso que eu vou falar agora, inclusive você encontra facilmente na internet, facilmente mesmo. Essa empresa de comunicações, ela definiu uma coisa, ela disse assim, 5 coisas ela definiu, ela falou, olha, se você não paga por um produto, você é o produto. Se você está recebendo tudo aquilo que você está recebendo de graça, se você não paga por aquilo, bem-vindo, você é um produto. Porque no tempo em que vemos um anúncio, dizemos exatamente o que queremos. Então, assim, agora eles estão usando a nossa condição, o nosso querer, a nossa vontade, e o pior de tudo, eles vão nos convencer. E o convencimento das redes sociais é tão forte, que pesquisas começam a mostrar convencimentos para que pessoas desenvolvam distúrbios gravíssimos. E até suicídio. Então, ela convence sim, não pense que não. Não pense assim, não. Eu não convence, eu domino. Sabe só quando você pode dizer que você domina a rede social? Quando você consegue desativar todas as notificações do seu celular. Se você conseguir linkar de uma à última, todas as notificações. Quando você não quiser nenhuma notificação mais, nenhuma notificação de WhatsApp, nenhuma notificação de Facebook, nenhuma notificação de Twitter, você está começando a dizer para a rede social, quem manda aqui? Mas se você não conseguir desativar todas as notificações, você não manda não. Você acha que manda, mas não manda não. Veja só. Segunda coisa que a BBC descobriu e desenvolveu para que a gente pense. Algumas ferramentas foram feitas exatamente com o propósito de viciar a gente.
Que ferramentas são estas? Que eu falei, a rolagem, quando você passa assim, é tão gostoso passar a mão, né? E ver sempre mais coisas. Por que será? Alguém inventou isso. O botão de curtir, porque o botão de curtir, puxa, como é gostoso. É mais gostoso receber curtidas. Mas como é gostoso receber curtidas de coisas que a gente postou, de coisas que a gente fez. Alguém inventou isso para que você se sentisse bem. Olha só. Cada curtida que alguém dá em alguma coisa, você se sente como que a pessoa elogiou você. Você sente como, puxa, que legal. Então, isso é uma falsa alegria. Será que a pessoa que curtiu, olhou aquilo lá e falou assim, Sérgio, receba essa curtida que lhe dou. Esta curtida representa a minha admiração por você. Lembre sempre que aqui está um curtidor. Receba o meu afeto. Você acha que alguém que curte pensa essas coisas? Rapaz, quem curte, meu Deus, qual é o critério de curtir? Mas quem recebe, olha assim e fala, o pessoal está curtindo. O pessoal está curtindo. É uma falsa ilusão, é um falso elogio. Alguém inventou isso e disse que isso fazia bem. Essa falsa recompensa, na verdade, veja só, se nós tivermos profissionais de saúde aqui, já devem até saber do que eu estou falando. Estou falando de um negócio chamado dopamina. Nós somos retroalimentados, a nossa dopamina explode quando alguém diz, você é legal, você postou uma coisa legal, você é inteligente, você encaminhou uma coisa trilegal. Então, sabe, receba o meu afeto curticial, tchac. E aí você pensa, ai, acertei, olha, fiz uma coisa e pessoas ficaram felizes por isso. E na verdade, meus irmãos, só o que aconteceu foi que um pico de dopamina aconteceu dentro da gente. A gente queria aquilo, a vida já é tão difícil. E a gente queria aquilo. Aquilo é o abraço virtual. Como não dá para dar abraço virtual, vai no joinha mesmo. Mas, acredite, vai passar. Já passa. Sabe por que é que já passa? Porque a gente está viciado nisso. Então, dali a pouco a gente já encaminha outra coisa. Dali a pouco a gente já acha outra coisa legal e vou colocar no grupo de WhatsApp. Irmãos, vocês sabiam que a coisa mais detestável que tem é receber mensagem que a gente não quer na rede de WhatsApp? Às vezes a gente acha que a gente está abafando, sabe? Está assim, o povo está gostando e o povo está só apagando. Só apagando. Apagando tudo que você manda. Mas só que eles não escrevem de volta dizendo assim, apaguei, viu? Foi chato. Você errou. Porque a rede social não vai fazer isso. Isso te desviciaria. Já pensou você levar 3 vezes no dia? Isso aqui foi muito chato. Pelo amor, você é especialista em errar, hein? Errou 3 vezes. Aí você fala, vou largar essa rede social aqui. Vou largar, me chama de chato. Então, como a gente precisa ser viciado constantemente, não tem isso. O máximo que tem é uma descurtida lá, mas aí tem um outro campo de ética, que ninguém gosta de fazer isso. Então a gente, fala a verdade, todas as coisas que você não curte, você descurte? Não. O que é que você descurte? O que você não aguenta, você não tolera, é demais. Aí você fala, não aguento, isso não dá, vou descurtir. Tome. Mas aí fica culpado, eu descurti. Puxa vida. E se ele se ofender? Porque é da nossa natureza não querer fazer isso. A rede social sabe disso. E é por isso que toda a ênfase viciante está no positivo. Alguém inventou isso um dia. Acho que alguém levantou a mão, por favor.
o povo está orando, o povo está orando, oh, aleluia, gente de oração, 2 horas da manhã e colocou a mãozinha, está orando, né? Aí eu chamo isso de calote de oração, porque a gente diz que vai orar, mas não ora, né? É igual com o seminarista, estão orando por você, mas na verdade, né, tá com a mãozinha lá, né? É isso. Como a gente é levado a fazer coisas que a gente não gostaria que fizessem conosco, mas a gente faz. A gente faz porque a gente, de alguma maneira, quer ou nós somos ensinados a alimentar esse vício. Então, até mesmo quando a gente diz que está orando, é provável que a gente esteja mentindo. Aí o nosso Deus nos vê dizer que nós estamos orando, quando na verdade só foi a notificação, apareceu a notificação em cima, e aí olhou e falou, olha, lembrem de orar, irmãos. Aí a gente fala, sim, tchan. Calote de oração, até isso crente faz, né? Puxa, crente não podia fazer isso, né? Veja só, outra coisa importantíssima que a BBC News também levantou, ela disse que tem uma explosão de distúrbios tão grande, mas tão grande, é um recorde de distúrbios dos últimos 40 anos. E tem dobrado a cada 2 anos o número de novos distúrbios provenientes das redes sociais. Na verdade, o uso irresponsável da rede social leva a uma prática de vida irresponsável. Quando o que nós fazemos na rede social é com irresponsabilidade, isso já mostra. As pessoas sabem que elas estão, os algoritmos sabem, né? As empresas sabem que quem está mexendo ali é um irresponsável. Elas têm o lastro para entender as contradições de alguém que opera um smartphone. Vejam só. A nossa geração não é uma geração dada a dirigir carros. Eu sou quase um idoso já. E então eu sou de uma geração que tinha que se aprender bem a dirigir o carro, e então a gente dirigia o carro do pai. Hoje, meus filhos querem o aplicativo da Uber, e está tudo certo para eles. Mas para você dirigir um carro, você precisa conhecer as leis. As leis de direção defensiva, as leis de trânsito. Você precisa conhecer o carro, o mecanismo, você precisa conhecer alguma coisa. Se você não conhece, você é um perigo no trânsito. Então, o conhecimento das leis te leva a um nível de segurança maior. Nós nos casamos, veja só, e aqui eu deixo uma linha para futuros casais, talvez. A maioria de nós casa sem treinamento algum para casar. Mais ou menos como quem não treina para dirigir e pega um carro e sai andando. E então, muitas vezes, a vida de casado é muito difícil, até cada um compreender quais são as suas leis. Agora, se aqueles que vão se casar um dia quiserem estudar sobre casamento, quiserem compreender o que é o casamento como uma aliança de Deus, provavelmente serão melhores administradores do casamento. Agora, se o seu futuro casamento será só fruto de uma paixão louca que você tiver com alguém, bem-vindo ao grupo dos que casaram sem saber de nada. Assim como começaram a dirigir sem saber das leis. Perceba. Da maneira como nós somos construídos, nós reagimos às coisas. Se a nossa construção é forte, é sólida, nossa reação é melhor. Se nossa reação não for sólida, não for forte, a nossa reação é geralmente de distúrbio. E é por isso que eles dizem que há uma explosão de distúrbios. Quer ver o que é uma explosão de distúrbio? É quando a gente não consegue mais fazer a diferença entre o que é notícia verdadeira de notícia falsa, as chamadas fake news. Isso é um distúrbio já, um distúrbio promovido pelas redes sociais. Você olha a notícia e eu digo nós, né? Nós olhamos a notícia e nós não conseguimos perceber se aquilo ali é um fato ou é um fake. Quando nós chegarmos ao ponto, se chegarmos ao ponto, ou se já chegamos ao ponto de olhar para uma notícia e não saber, ou achar que é fato, que tudo é fato, a gente já está doente. Sim, senhor. Tem mais gente doente do que gente saudável na net, provavelmente. E justamente nós, que temos a iluminação do Espírito Santo de Deus, para compreender o que é certo e o que é errado.
Se tem alguém que não poderia jamais repercutir fake news, são os crentes. Mas por que eles repercutem? Estão doentes. Então, uma palavrinha desse pastor, que provavelmente você está conhecendo hoje, deve estar falando uma porção de coisas esquisitas à sua expectativa, talvez, mas uma opinião minha e um pedido. Toma cuidado no encaminhar a mensagem, que você não sabe de onde vem. Só porque você acha que aquilo é certo, não é certo. E você sabia que reencaminhar fake news é crime? Mas nós, cristãos, cometendo crimes? Claro que não, porque queremos cometer, mas porque não sabemos. Então, se nós nos acostumamos com as falsidades das fake news, se nós temos vontade, quando vem um título de notícia assim, você descobrirá agora a verdade secreta deste político, artista, veja o que ele fez quando entrou no estúdio, veja o que ele fez. Se você clica em cima, pode acreditar, eles sabiam que você ia clicar. Você não clicou porque você tomou a decisão de clicar. Você clicou porque eles tomaram a decisão por você. Você entrou, provavelmente você está vendo uma fake news, está consumindo uma fake news e provavelmente vai achar que aquilo é verdade e vai mandar para alguém lá naquele compartilhar, que tem aquelas duas setinhas lá em cima. Você vai dizer assim, veja só minha amiga, veja só minha vizinha, veja o que esse artista fez. E você está longe de saber que aquilo é fake. Quando a gente se acostuma, alguém nos acostumou, alguém nos viciou. Quando a gente estiver acostumado a fazer coisas sem pensar, no automático, alguém nos viciou aquilo. Então, 5 dicas que vêm lá da BBC News, você pode verificar isso lá na internet, os assuntos, a pesquisa que a BBC News fez sobre o dilema das redes, ou sobre o problema. Eu não sei quantos aqui já assistiram o Dilema das Redes. Levanta a mão para mim quem assistiu o Dilema das Redes. Tá, não muitos. Quem assistiu, certamente está entendendo um pouco do que eu estou trazendo, porque eu estou trazendo os tópicos lá de dentro do Dilema das Redes. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Veja lá, isso você encontra no YouTube, resumos, Dilema das Redes, quando pensam por você e você acha que é você que tomou a decisão. Existe uma escravidão nas redes, e pessoas acham que são livres, mas elas estão dentro de uma bolha. Elas são livres, mas elas não conseguem sair da bolha. Elas pensam que tomam as decisões, mas alguém já a manipulou. Assista o Dilema das Redes, é muito importante. 5 coisas que são apontamentos para que você possa ser livre para tomar as suas decisões. Vou repetir, eu fiz de propósito lá atrás, vou repetir de novo. Você tem coragem de desativar as notificações? Desativa. E você estará dizendo, eu sou livre. Se você quiser ser livre, claro. Se você não quiser ser livre, não desativa, tá? Mas se quiser ser livre dessa pressão, tenha coragem, vai lá e desativa as notificações. Segunda coisa, faça a busca que te interessa. Utilize as redes sociais, não consuma redes sociais. Deixa eu dar um exemplo pessoal, me perdoem, eu quase nunca dou exemplo pessoal. Eu tenho um Instagram com 3 mil seguidores, mais ou menos, 3 mil e poucos seguidores. Inclusive, se você quiser me seguir, pode me seguir. Estou brincando, tá? É sergiolima.oficial. Nossa, não que não precisa seguir, tá bom? Mas é sergiolima.oficial, tá? Estou brincando com você, tá? Você não precisa me seguir mesmo. Porque eu não sou um consumidor de redes sociais, eu produzo para as redes sociais. Se você quiser me achar no Facebook, eu tenho lá, Pastor Sérgio Lima, tenho acho que uns 7 mil seguidores mais ou menos. E no meu perfil particular, meu perfil é Sérgio Lima apenas. São 5 mil, é o limite do Facebook, depois 5 mil. Eu acho que tem umas 800 ou 900 pessoas esperando que alguém desista de me seguir. Que daí se cair para 4.950, 4.900, daí eu libero mais umas 50 lá. É brincadeira só, mas
tem algumas pessoas lá, tanto no Facebook quanto no Instagram. Mas você sabe quando foi a última vez que eu entrei no Instagram? Quando o Daniel me mandou o folderzinho e eu publiquei lá. Eu nem sei quantos likes tem, nem sei quantas pessoas viram. Eu produzo para a rede social. Eu não consumo a rede social. Essa é a diferença de viciado em rede social e alguém que utiliza a rede social. O viciado em rede social é chamado de usuário. Quem mais é chamado de usuário? O usuário de rede social é usuário mesmo. Ele pensa que não, mas ele é mesmo. Como é que consegue se libertar? Deixa eu dizer, eu trabalho muito com drogadição, trabalhei muito com drogaditos, muito mesmo. Você precisa ter um ponto de retorno. Você precisa ter o ponto de retorno. Você precisa voltar do lugar onde você chegou. E quando você trabalha com coisas físicas, não é fácil. Agora, quando você trabalha com coisas como essa que nós estamos falando aqui, eu não tenho, acho que não erro quando eu digo, é quase impossível. Muito sinceramente, meus irmãos, eu sou uma pessoa muito sincera, eu toco a coisa como eu acho que deve ser. Eu acho que ninguém vai desativar as notificações aqui. Tá tudo bem. Talvez um ou outro vai desativar, a maioria não vai. Então, beleza, tudo bem. É isso. Entendeu? Esse que é o grau de dificuldade do ponto de retorno. Agora, poder dizer, neste celular que eu comprei e paguei uma nota, e está com o vidro todo quebrado porque eu descuidei e quebrou, e eu não tenho dinheiro para comprar ou trocar o vidro agora, esse celular que é meu, é quebrado, mas é meu, mando eu. Estou dizendo isso porque o meu está quebrado, o vidro aqui da frente. Está aqui quebrado aqui. Como ele é chinês, é caro para chuchu, para trocar o vidro, então vai ficar quebrado aqui. Você só consegue ser livre quando você toma uma decisão. Se você não tomar decisão, não tem como ser livre. Entende? Terceira coisa, né? A segunda é, faça a busca que te interessa. Não faça as buscas que te induzem a fazer. Faça a busca que te interessa. Outra coisa importante que lá na BBC News eles apontam, que é o seguinte, tenha coragem para seguir, se você quer seguir pessoas, siga quem pensa diferente. Se você quiser entender melhor das coisas, você vai ter que se relacionar com gente que pensa diferente de você. Agora, vamos pensar, só pensando. Você é um cristão de direita. E é natural, eu não entro em méritos de tendências políticas, jamais, jamais. Mas, digamos, você é um cristão de direita. Aí você não segue ninguém de esquerda? O que você está dizendo? Líderes da direita ou extrema-direita, manipule a minha cabeça. Não, você é um cristão de esquerda. Aí você não segue ninguém da direita? Você está dizendo, líderes da esquerda, manipulem a minha cabeça. É isso. Olha, isso é só um detalhinho de política, de polaridade, inclusive. Qualquer outra coisa. Se você quiser pensar, você tem que ter contato com gente que pensa diferente. Senão você não pensa. Você não pensa quando todos pensam igual. Você pensa no contraditório. Você pensa no diferente. Você exercita o teu pensamento na emissão de um juízo de valor. Não, isso aqui não bate com o que eu creio. É aí que você, agora eu estou falando do que eu creio. Agora, se todos falam do jeito que você crê, como é que você vai discutir? Como é que você vai pensar? Como é que você vai opinar? Então, essa é a terceira coisa. A quarta coisa, que é dificílima de fazer, mas vai lá, vou arriscar, eu acho também que ninguém vai fazer, mas vamos lá, pode ajudar. Fica longe do celular. Larga o celular para lá. Deixa o celular longe da sua cabeceira da cama. Deixa o celular na sala. Quando você for dormir, deixa ele logo. Chegou em casa, entrou em casa. Agora, por exemplo, vamos ver, são 7h40, já estou me demorando, inclusive, já está na hora de encerrar. Tá? Vamos ter daqui a pouco um lanchinho, depois vamos conversar um pouco, e aí vamos para casa. Quando a gente chegar em casa, lá na nossa casa, cada uma das nossas casas, que tal a gente fazer um voto assim? Pastor falou que eu tenho esperança ainda para mim. Então, eu tinha que ficar longe do celular, eu vou ficar longe, eu vou deixar esse celular para lá, não vou nem olhar a notificação que eu vi que apareceu ali agora, não quero nem ver, vou deixar longe, até amanhã. Que tal um voto assim?
Que tal um voto para a gente dizer para nós mesmos que nós somos livres? Que tal um voto assim? Que tal um voto para dizer, eu não preciso disso, isso não é meu vício, isso não é meu alimento, eu não preciso disso? Que tal? Em compromisso ao que eu estou falando, eu farei isso hoje à noite. Para incentivar a você que de repente está assim, ai, mas isso é tão difícil. Ai, meu Deus, como é que eu vou ficar das 8h30 da noite até amanhã? Não, daí você vai dar desculpa assim, vou fazer o seguinte, eu não vou olhar, mas vou deixar aqui do meu lado por causa do despertador, para amanhã ir para a igreja, porque o pastor falou que tem que ir para a igreja amanhã. Então não é porque eu não quero ficar longe do celular, é só por causa do despertador. A sua mente vai tentar de todas as formas dizer, não fique longe, fique perto, não fique longe. Você está esperando uma mensagem, você está esperando alguma coisa de alguém, não fique longe, fique perto, não fique longe, fique perto. Olha, é capaz até só de nós estarmos falando nisso, quando você chegar em casa, abrir o seu Facebook e estiver lá, fique perto do seu celular, fique perto do seu celular, fique perto do seu celular. Seu celular é importante para você, seu celular é o seu cérebro fora de você, tudo está nele, o seu celular, eu não duvido que só de nós estarmos falando dessas coisas, os algoritmos já estão enlouquecidos. Lá na zona leste de São Paulo, alguém está falando contra nós, vamos defender os nossos, vamos lá, celular para você, é capaz de, olha, a maior promoção da sua vida, nós vamos lançar, fique acordado que às 2h da manhã tem uma promoção mega, compra um celular, ganha outro. Eu não sei, tudo é possível, porque nós estamos sendo observados, né, reverendo João Marcos? Observados, vigiados, com isso, de maneira, eu quero dizer para você, você precisa ter a certeza que você não é um produto, você tem que ter essa certeza, se você for um produto, alguém vai dar valor em você, isso não é legal, para cristão não é legal, na verdade é uma vergonha para o evangelho isso, e a gente precisa se libertar disso. Então o meu ponto aqui, de conclusão em algum momento da sua vida, da nossa vida, a gente precisa olhar para isso aqui e dizer, isso aqui não é o meu cérebro, isso aqui não é a minha cabeça, meu cérebro não está fora de mim, meu cérebro está aqui, eu vou usar isso aqui quando eu quiser usar, se eu quiser usar, e se eu não quiser usar, eu continuo feliz, eu continuo crente. E se eu nunca quiser usar como as pessoas querem que eu use, eu estou dizendo que eu sou livre, que o meu Senhor me libertou. Eu estou testemunhando a cada vez que você conseguir tomar uma decisão contra essa força, que é uma força, você está dizendo que você é livre. Se você quiser, depois eu passo para o Daniel o resumo disso que eu trouxe aqui nessa noite, e você dá uma pensadinha na sua casa. Minha oração é que você seja livre, como aquele menino que poderia ser carpinteiro depois de estudar, porque ele era livre, entende? Que você possa ser livre, como aquele homem que pegou um cigarro na mão e não precisou acender. Que você possa ser livre para saber que existem redes sociais, mas elas não dominam você. Use as redes sociais, use. Se você quiser usar bastante, use, mas não seja um usuário. Utilize. Elas têm coisas muito boas. Eu uso muito redes sociais, você já deve ter percebido, eu estou dentro das redes sociais, eu sou um nativo das redes sociais, mas não sou um usuário das redes sociais. Eu venho das redes sociais antes que rede social é rede social. Eu venho da comunicação social, eu sou radialista de profissão desde os 18 anos de idade e sempre trabalhei na comunicação. Os meus filhos, meu filho mais velho terminou propaganda e marketing agora e está se especializando em inteligência artificial. Então, nós somos das redes sociais, nós somos das comunicações. Minha filha está estudando propaganda e marketing no Mackenzie, obviamente vai trabalhar com comunicação social também. Já está trabalhando com comunicação social, inclusive. Só o meu filho mais novo, que talvez não vá, mas ainda não sei, ele gosta de ciências biológicas, mas de repente, mais para frente, até a biologia vai estar dentro das redes. Eu sou das redes sociais, não pense que eu seja contra as redes sociais, acho que tem que usar bem as redes sociais,
não pode deixar que a rede social use a gente. Vamos orar. Feche seus olhos um instante e oremos. Senhor Deus, te louvo muito, Senhor, por esta tarde, esse começo de noite, aqui com os meus irmãos, pensando nestes assuntos. São assuntos sérios, assuntos importantes. Eles parecem, de certa forma, num primeiro momento, não terem muita importância, mas têm do ponto de vista do comando do governo. A gente percebe que quando alguma coisa nos governa e não é a palavra de Deus, isso vai terminar mal em algum momento. Livra-nos disso, Senhor, livra-nos do mal, nós te pedimos. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos tomar decisões adequadas acerca deste assunto. A começar por decisões hoje já, não para amanhã ou depois, porque amanhã ou depois a gente já se esqueceu. Nós nos esquecemos muito fácil. Mas, Senhor, ajuda-nos a tomar decisões agora. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.